Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do sétimo ano. Vamos revisar agora um assunto para a nossa prova. Lembrando que é um assunto que a gente já viu, inclusive já viu mais de uma vez, já se aprofundou, já viu até por diferentes perspectivas, certo? Que são ali a base da economia no ciclo do ouro, perspectivas também do mercantilismo e já passando um pouco, transbordando aí para aspectos do assunto do oitavo ano, certo? Que é o liberalismo, esse é o primeiro assunto lá do oitavo ano. Então, assuntos que a gente já viu ao longo do ano, certo? Relacionado com aspectos do ciclo do ouro, que foi o último assunto que a gente viu, transbordando um pouco para assuntos do oitavo ano. Pois bem, pessoal, mercantilismo. É importante a gente saber o que é o mercantilismo, certo? É o nosso assunto. Toda abordagem, todo estudo, ele deve se iniciar pela conceituação do nosso objeto de estudo. Então, vamos estudar o mercantilismo. Primeira pergunta, o que é o mercantilismo? Mercantilismo é o conjunto de práticas econômicas desenvolvidas na Europa na Idade Moderna, entre o século XV, certo? E o século XVIII, ok? Lembrando que isso se estende aí todas essas práticas ao longo desses anos, certo? Lembrando que já no final do mercantilismo começa a introduzir ali as práticas do liberalismo, ok? Então, o mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas, ok? Da vazão ali a partir do século XV e vai até o século XVIII. E ele é caracterizado pelo quê? Pelo metalismo, pelo protecionismo, pela intervenção do Estado na economia e por uma busca de balança comercial favorável. Todos esses pontos a gente já sabe seus significados, a gente já estudou isso, ok? Então é importante saber o que é o mercantilismo e quais são as suas características, ok? Bom, essas práticas do mercantilismo, essas características, elas foram adotadas, por exemplo, no ciclo do ouro. Elas foram adotadas pela coroa portuguesa no, no período que a gente chama de ciclo do ouro. Por exemplo, a crença no metalismo, ou seja, a crença que o acúmulo de metais preciosos é que faz uma nação poderosa, fez o quê? Com que a coroa portuguesa se concentrasse, focasse todas as suas atividades na produção de ouro, assim que descobriu as jazidas de ouro em Minas Gerais. Okay? Então, o metalismo influenciou a decisão da coroa portuguesa de se concentrar ali na atividade da extração de ouro em Minas Gerais. Okay? Um outro exemplo é o modo que a coroa portuguesa geriu essa atividade. Assim que ele descobriu o ouro ali, o que ela fez? Ela criou a intendência das minas. Ou seja, transformou toda aquela região ali em propriedade da coroa portuguesa e criou uma intendência das minas para administrar aquela região. Ou seja, ele interferiu diretamente na atividade econômica, ele tomou o controle daquela atividade econômica que estava surgindo. Também é uma característica do mercantilismo. E além disso, característica também do mercantilismo, a autocobrança de impostos. E foi o que a coroa portuguesa também fez. Né? Começou a criar impostos em cima da produção de ouro, o quinto e diversos outros. Aquela taxa fixa também de cobrança anual de ouro, criou lá as casas de fundição. Então, só nessa pequena reflexão, a gente vê ali a influência do metalismo, certo? No foco da coroa portuguesa em cima da atividade mineradora. A gente vê também a intervenção do Estado ao criar a intendência das minas, certo? E ao transformar todas aquelas terras em terras de posse da coroa portuguesa, e também aquela prática de cobrar elevados impostos, que também tem a ver com a intervenção do Estado na economia, mas é até uma característica própria, certo? De criar impostos para o Estado concentrar riquezas em si. Essas são características aí do mercantilismo, que foram praticadas pela coroa portuguesa durante o ciclo do ouro. Ok, pessoal? Importante lembrar isso. Então, o que foi o mercantilismo? O mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas, certo?
desenvolvidas na Europa entre o século XV e o século XVIII. É caracterizado pelo metalismo, protecionismo, pela intervenção do Estado na economia, ou seja, cobrança de impostos, ou seja, regulação, certo? E pela busca de manter uma balança comercial favorável. Ok, pessoal? E quais dessas práticas aí foram adotadas pela coroa portuguesa aqui no período do ciclo do ouro? Aí a gente entende também ali aquela característica do metalismo, que fez com que a coroa portuguesa desse uma importância muito grande para a produção de ouro, certo? Tá certo? O ouro é um metal importante, mas naquela época o poder de uma nação era medido pela quantidade de metais preciosos. Então, essa característica fez com que a coroa portuguesa se concentrasse muito, certo? Na busca de ouro. Outra situação, a intervenção do Estado na economia. Descobriu ouro, opa, essa parte aqui é minha, essas terras são minhas, e agora sou eu que vou administrar aqui essa região. Ou seja, o Estado intervém diretamente nas regiões, nas atividades econômicas que ela se interessa. E isso inclui também nessa intervenção do Estado na economia a cobrança de impostos. Então temos aí o metalismo, que ficou claro nas decisões, nas práticas comerciais da coroa portuguesa, e a intervenção do Estado na economia, junto com a criação de impostos e com a criação da Intendência das Minas, pessoal. Então, pessoal, também é muito importante a gente entender o mercantilismo em comparação com o sistema que substituiu ele, o liberalismo. Certo? O mercantilismo foi criado ali no século XVI, o liberalismo foi criado ali no século XVIII. Okay? Teve um período aí que as duas correntes de pensamento econômico conviveram entre si e essas transformações foram feitas aos poucos, não foi de uma hora para outra. Okay? Então teve um período ali de penumbra, teve um período que tanto o mercantilismo quanto o liberalismo influenciaram um pouco as decisões econômicas. Então, vamos entender a diferença, ok? Pois bem, só para a gente revisar, a gente até já viu isso. Mercantilismo, ele entendia ali o bulionismo, que é o mesmo que metalismo, como uma maneira adequada de medir o poder de uma nação. Como é que se media o poder de uma nação? Ver quanto ouro, quantos de metais preciosos aquela nação tem guardado dentro de seus cofres. Isso era a maneira no mercantilismo de se medir o poder de uma nação. Pois bem, sendo assim, todas as práticas econômicas tinham com esse objetivo, aumentar o poder da nação. E como é que se aumentava? Fazendo com que o rei, o monarca, acumulasse mais metais preciosos. Além disso, certo? Todas essas práticas iriam incluir a intervenção do Estado na economia, protecionismo, maior cobrança de impostos. E o liberalismo, o que é que ele entendia? Bem, o liberalismo ele tinha uma outra noção. Ele falava, olha, o poder do Estado não é só medido pelo poder do rei, certo? O poder da nação, o poder do Estado também é medido pelo poder do seu povo. Então, o que vai nortear as práticas econômicas no liberalismo não é a busca de fornecer ouro para o rei, ouro para o monarca, mas a busca de que a população tenha liberdade para exercer suas atividades econômicas e prosperar. Okay? Porque uma nação próspera seria aquela que o seu povo fosse próspero também, não apenas que o rei acumulasse ouro. Então, temos aí duas posições diferentes. Uma acredita que para uma nação ser próspera, o seu povo também tem que ter os meios para prosperarem. E a outra acredita que para uma nação ser poderosa, é o rei que deve acumular ouro. São duas formas de pensar diferentes que vão influenciar práticas econômicas diferentes e algumas vezes, para alguns analistas, até opostas. Okay? Então,
enquanto um praticava o bulionismo, que era tentar fornecer o máximo possível de ouro para o rei. O outro acreditava na liberdade econômica, acreditava no self-interest, que é o quê? É o interesse próprio. As pessoas deviam ir buscar seus interesses, ir buscar sua própria prosperidade, e ela, sendo próspera, ela iria contribuir com a riqueza da nação. Então, o que é que acontece? A partir do bulionismo, o Estado, o rei e o monarca interferem muito na economia, como a gente viu lá no ciclo do ouro. Quando o monarca descobriu que tinha ouro em Minas Gerais, o que é que ele fez? Ele decretou que aquelas terras eram dele. Ele tomou conta daquela atividade econômica, que seria a mineração. Então, o Estado ali interviu na economia, certo? Já no liberalismo, se prevê o quê? Que o Estado interfira pouco na economia, que as pessoas estejam livres para tomar suas próprias decisões e fazer os negócios que eles acharem interessante, com quem acharem interessante. Então, mercantilismo tem uma grande intervenção do Estado na economia e o liberalismo, pelo contrário, tenta ter o mínimo de intervenção do Estado na economia. Além disso, certo? Existe a prática do protecionismo. O que é o protecionismo? É uma busca de proteger o mercado interno, os comerciantes internos, da concorrência de comerciantes exteriores. E como é que o Estado faz isso? Ele faz isso através de impostos. Ele eleva os impostos de comerciantes estrangeiros de produtos importados muito alto. Assim, as pessoas tendem a querer comprar ou a comprar menos os produtos estrangeiros porque eles são muito caros. Ok, pessoal? E em oposição a isso, o que o liberalismo falava? Falava do livre mercado. Quem deve decidir qual produto vai comprar é o próprio consumidor e não o Estado. Então, o liberalismo acreditava o seguinte: as pessoas movidas pelos seus interesses iriam procurar o que era melhor para si, e o Estado não deveria interferir nessa decisão ou atrapalhar nessa decisão. Então, se a pessoa acha o produto estrangeiro melhor, de melhor qualidade, ele deveria ir buscar seu interesse e o Estado não deveria aumentar impostos sobre produtos estrangeiros para não atrapalhar o consumo e não atrapalhar a realização da pessoa em seu próprio interesse. Okay? Por último, mas não menos importante, mas sempre alinhado com todas essas características, está aí no mercantilismo a prática de se cobrar mais impostos, certo? Ou seja, aumentos de impostos, criação de novos impostos. Por quê? O objetivo é fornecer ouro para a coroa. Essa é a pauta do mercantilismo. Ok, pessoal? Já o liberalismo, ele vai ter uma pauta oposta nesse sentido. Ele vai buscar que a economia e o Estado seja mantido com menos impostos. Por quê? Porque o objetivo não é apenas que o rei seja poderoso. O objetivo aí é conseguir a prosperidade das pessoas através de que as pessoas busquem os seus próprios interesses. Ok, pessoal? Então, essas são as características do liberalismo. Isso também são as características do mercantilismo. Atenção para isso que eu falei aí de identificar as ações da coroa portuguesa durante o ciclo do ouro nas práticas do mercantilismo e até a próxima aula. Boa prova, pessoal. Estudem, tire 10. Concentração, vejam o vídeo mais uma vez. E é isso.